Graça e paz, igreja do Avivamento. Por gentileza, eu gostaria que você ficasse de pé, pegasse na mão do seu irmão, e você vai compartilhar um pouco dessa glória, desse poder que há em ti. Sabe, meus queridos, a unção, a glória, a eletricidade, alguns falam, né? Os americanos falam a eletricidade de Deus, ela é transferível, sabia? Na verdade, o Espírito Santo vem, nos toma, e onde a gente coloca a mão, a gente transfere. Você vai ser usado, como esses queridos irmãos fizeram aqui. Vamos fechar os corredores, e nós vamos declarar que a glória do Senhor vai tomar a nossa vida essa noite. Eu não sei você, mas eu estou com muita expectativa naquilo que Deus vai fazer essa noite aqui. Eu não sei você, mas eu estou com meu coração assim: Senhor, eu quero sair daqui diferente. Eu quero sair daqui tratado, transformado, impactado pela Tua glória. Só uma coisa eu quero, Espírito Santo: sair daqui totalmente diferente da forma que eu entrei. Então feche seus olhos e você vai começar a interceder pela vida do seu irmão. Comece a colocar a vida dele diante do Senhor. Peça para que o Espírito Santo tome a vida dele. Senhor Espírito Santo, nós entregamos esse tempo em Tuas mãos. Senhor Espírito Santo, nós entregamos esse tempo, esse culto para Ti. É o Senhor que convence do pecado, é o Senhor que convence do juízo, é o Senhor que nos convence da justiça. Ei, Espírito Santo, nós nos entregamos a Ti. Tua palavra, ela esmiuça a rocha. Vem sobre nós, vem com a Tua glória, vem com o Teu poder. Nós declaramos céus abertos nesse lugar, céus abertos nesse lugar. Move, Espírito Santo, com glória, unção, poder em nosso meio. Anjos ministradores, vocês são livres. Ministre glória, ministre unção, cura. Oh, Balion, Suyanda, Laria. Que dons sejam renovados. Que os corações que estão presos na religiosidade sejam tomados pela glória. Que seja noite de alinhamento, de posicionamento. E que essa igreja, esse ventre fértil, gerador e abençoador para essa região, seja ainda mais alinhado e ativado para abençoar as nações. É que nós oramos em nome do Senhor Jesus. Rasgue o céu com uma salva de palma ao amado, ao Yeshua Hamashia. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Você pode se sentar. Alegria poder estar aqui, irmãos. Eu dispenso apresentação, porque os irmãos aqui me conhecem, vêm aqui sempre, eles sempre dão uma oportunidade. O bispão é um pai para mim, um pai que abriu a porta para essa região, tem aprendido muito com essa igreja, e com certeza, aonde o Senhor nos levar, a gratidão é sobre esse povo tão amado, tão querido. Na verdade, a gente vem aqui ser abençoado. Sempre quando eu venho aqui, eu procuro trazer os amigos, filhos na fé, né? Hoje eu estou aqui acompanhado do Igor, do Júnior, né? A primeira dama também, a noiva, né? Fabrina. Eita glória, né? Quero agradecer a Deus pela vida de cada um deles. O Júnior, o Igor, o Júnior lá de Aspásia, líder de célula lá. O Igor também, um querido amigo, né? Saiu lá da Assembleia de Deus, foi abençoar as nossas vidas. Que bom, irmãos, poder estar aqui essa noite. Desafio grande, mas o Senhor vai tratar conosco de maneira poderosa. Amém? Glória a Deus.
encoraja você a estar aí com a sua caneta, com o seu lápis. Não tem jeito, irmão, a gente tem que vir para a casa do Senhor, tem que trazer coisa para anotar, né? Se você tiver com o teu celular, usa aí o bloco de notas, só coloca aí no silencioso, modo avião, para ninguém do WhatsApp te atrapalhar aí a receber mais do Senhor. Amém? Amém? Êxodo 2. Abra aí sua Bíblia em Êxodo 2. Êxodo, no capítulo 2. Glória a Deus. Êxodo 2, a partir do verso 1. Eita glória. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: certo homem da família de Levi casou-se com uma levita. A mulher engravidou e teve um filho. Nós sabemos o nome desse filho. Esse filho se chama Moisés. Amém? Amém? Agora vá lá para o verso 11. O tempo passou e Moisés cresceu. Certo dia ele foi observar seus irmãos hebreus e viu que eram submetidos a trabalhos forçados. Viu também um egípcio batendo num hebreu, um dos seus parentes. Moisés olhou para os lados e, como não havia ninguém por perto, matou o egípcio. Olha só, enterrando depois na areia. No dia seguinte levou para o local 2 hebreus, estavam brigando. Ele disse ao homem que havia começado a briga: por que você está batendo no seu próximo? O homem retrucou: quem você pensa que é para dizer o que devemos fazer? Vai me matar também como matou o egípcio? Moisés entrou em pânico. Já descobriram o que eu fiz, pensou. O faraó ficou sabendo do incidente e tentou matar Moisés, mas ele fugiu para a terra de Midian. Ao chegar, sentou à beira de um poço. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas. Eles vinham ao poço, tiravam a água, enchiam os bebedouros das ovelhas de seu pai. Alguns pastores chegaram e a expulsaram dali, mas Moisés saiu em defesa delas, ajudou-os a dar água para as ovelhas. Quando elas chegaram de volta à casa de Reuel, o pai comentou: vocês não demoraram hoje, por que voltaram tão depressa? Elas responderam: um egípcio nos livrou de um bando de pastores. Ele até tirou água para nós e deu às ovelhas. Mas o homem disse: mas onde ele está? Por que vocês o deixaram ali? Vamos chamá-lo para que venha comer conosco. Moisés concordou em ser hóspede daquele homem que deu ao estrangeiro sua filha Zípora para ser sua esposa. Ele teve um menino e Moisés deu a ele o nome de Gerson, dizendo: sou imigrante nessa terra estrangeira. Amém. Irmãos, nós vamos falar, o tema é bem simples: emoções tratadas, unção dobrada. Eu sempre tenho o privilégio de vir aqui falar a respeito de saúde emocional. Deus me deu a honra de ter a profissão mais linda da face da terra. Não sei se tem algum companheiro de profissão aqui, mas eu tenho o privilégio de ser psicólogo, atuo na área social, atuo na área clínica, não é? Sou apaixonado por aquilo que eu faço, não é? Como é bom poder servir ao Senhor através da nossa profissão. Mas, irmãos, não é porque eu sou psicólogo, a palavra ela nos garante que o coração, o psique, a nossa alma, dele procede todas as nossas fontes de vida. Para você entender, meu querido, o nosso coração ele é determinante para tudo. Por exemplo, a salvação depende da disposição do nosso coração. A Bíblia fala: se com tua boca confessares, em teu coração creres
que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos será salvo. Por exemplo, meus irmãos, sem a nossa alma, sem o nosso psique, nós não recebemos nada de Deus. Nada, irmãos. Deus, nós vamos ver à luz da palavra aqui, passa mais tempo tratando das nossas emoções, mais do que qualquer outra coisa. Porque a corrupção do homem iniciou na deturpação da alma, do psique. Meus irmãos, nós precisamos entender que as emoções tratadas determinam onde nós vamos chegar na nossa prosperidade. Nós vamos falar isso aqui no mês que vem. As emoções tratadas, meus irmãos, repercute na nossa qualidade profissional. Por exemplo, quem tem uma emoção tratada naturalmente vai exercer bem sua profissão. Já falamos aqui a respeito da família em outras situações. Quando as nossas emoções não são tratadas, meus irmãos, é uma complicação para a família. Pais com as emoções feridas, dependentes de uso de álcool, outras coisas, ou que tem um histórico na família de dependência alcoólica, química, geralmente são uma fonte de ferimento para os filhos, porque quem é ferido fere, meus irmãos, é a lei. Vou citar um exemplo extremo. Quem trabalha na área social normalmente está sempre ligado a pessoas que tratam crianças que foram abusadas ou mulheres que foram abusadas. E todo abusador, meus irmãos, foi abusado um dia. Toda e qualquer pessoa que abusa sexualmente de criança, da esposa, um dia ele foi abusado. Quem fere, meus irmãos, quem é ferido sempre fere. Nós precisamos entender que Deus levanta nessa nação um grande avivamento, meus irmãos. Deus está sacudindo essa nação. Deus, meus irmãos, está levantando o nosso país para ser abençoador de todas as nações da terra. Nós estamos, meus irmãos, numa nação que é um celeiro, que é um ventre abençoador. Mas, meus irmãos, essa nação, para cumprir a sua plenitude de propósito, e ela vai cumprir, ela precisa ser uma nação tratada das emoções. Nós somos uma nação poderosa em unção, graça. Nós estamos aprendendo a ter liberdade na adoração. Nós estamos aprendendo ainda a ter liberdade na celebração. Quem teve o privilégio de visitar outros países como Israel, o bispo teve a oportunidade, ele sabe como a gente ainda está engatinhando a respeito de celebração, né, pastor? Eles celebram o Messias que ainda vai vir, muito mais do que a gente que tem ideia do que veio. A gente está aprendendo ainda, mas a gente vai chegar lá, a gente está no caminho. Mas, irmãos, tudo isso, a fonte da nossa vida está nas nossas emoções. E agora, meus irmãos, eu quero falar da nossa unção. Unção é capacitação. Unção, o termo unção é igual a capacitação. Uma capacitação especial de Deus. A unção em nossas vidas, a capacitação, meus irmãos, ela é derramada nas nossas vidas todas as vezes que nós galgamos emocionalmente. Quando nós conseguimos romper as nossas emoções, Deus derrama uma unção especial. Quando nós vamos amadurecendo, meus irmãos, Deus ele vai derramando uma graça maior, um poder maior. É muito interessante, meus irmãos, que eu tenho o privilégio de ter grandes pastores em minha volta. Mas é muito interessante quando eles estão no ambiente, como Deus derrama uma graça especial, um poder especial. E eles, de maneira muito simples, a gente vai olhar eles fazerem as coisas. Eu vou olhar um pastor Elias aconselhar uma pessoa, meus irmãos, é tudo tão simples. Mas é uma graça especial, uma revelação especial do Senhor. Mas você vê Ele tratando as pessoas, você vê Ele dentro de casa, você vê Ele tratando os filhos, você vê Ele tratando aqueles irmãos que de repente perseguem Ele dentro da igreja.
você fala assim: é por isso que Deus derrama uma unção especial. Meus irmãos, grandes homens de Deus, e eu estou diante de grandes homens e mulheres de Deus, amém? Que carregam grande unção, são pessoas tratadas nas emoções. Nós estamos falando de Moisés, nós lemos um texto que retrata a respeito do nascimento dele, e um pouco da vida adulta dele. Moisés foi ou não um grande homem de Deus, irmãos? Sim ou não? Sim. Alguém tem alguma dúvida que Moisés foi um grande homem de Deus? Moisés, meus irmãos, foi tão grande homem de Deus que ele se comparou ao Messias que havia de vir. Todos nós sabemos que através de Moisés grandes sinais foram feitos. Nós sabemos que através da vida dele, meus irmãos, Deus manifestou sinais no céu, na terra. Através da vida dele, meus irmãos, Deus deu os mandamentos que até hoje nós desfrutamos, aprendemos. Nós sabemos que através da vida dele nós aprendemos a ter um nível de comunhão. Nós buscamos a face de Deus. Aqueles que são até mais empolgados com Moisés gostam de subir o monte para estar mais perto lá do Senhor. Isso é tão bom. Mas irmãos, Moisés teve uma unção especial, um romper especial quando as emoções dele foi tratada. Meus irmãos, nós seremos líderes tão bem sucedidos quanto Moisés, amém? Porque sobre nós há uma palavra que foi lançada sobre a vida dos discípulos, que nós faríamos obras maiores. Se o Messias disse que nós faríamos obras maiores, é que nós vamos fazer obras maiores. Eu creio nisso, vejo isso em nossa geração. Mas para que nós venhamos conseguir esses êxitos, meus irmãos, de romper, de crescer, de ser usado, de ser uma igreja influenciadora, transformadora, não só para a nossa cidade, para a nossa região e para as nações, nós precisamos ser pessoas, meus irmãos, com as emoções tratadas. Porque quando as nossas emoções são tratadas, a unção é dobrada. Mas a primeira coisa que a gente precisa entender, meus irmãos, que as emoções são tratadas nos relacionamentos. Irmãos, olha só, Moisés, às vezes a gente cria alguns rótulos a respeito de Moisés. Por exemplo, a gente fala assim que Moisés teve a educação dos hebreus, por exemplo. Mas se a gente for ver bem, meus irmãos, Moisés não foi educado pelos hebreus, Moisés foi educado pelos egípcios. Moisés ficou na casa da mãe dele até ele ser desmamado. Nenhuma criança mama até 12 anos de idade, 11 anos de idade, irmãos. Moisés, ele viveu na cultura dos egípcios. Moisés, para ele, a configuração de família era a configuração dos egípcios. O entendimento a respeito de Deus era o entendimento que os egípcios tinham. Nós sabemos que a base da magia, dos conhecimentos, do ocultismo estava no Egito. Tanto é que você vê Moisés manifesta um sinal. Os magos do Egito, opa, roscou o bigode. Os magos egípcios, olha só, que bonito, faziam sinais iguais, irmãos. Moisés fazia um negócio, eles faziam também. Moisés foi criado nessa cultura. A referência que ele teve de família, a referência que ele teve de entendimento de mundo, meus irmãos, foi essa cultura. As faculdades que ele frequentou, meus irmãos, ensinou essas coisas. Mas havia uma sede, um desejo, que a gente chama isso de propósito, de fazer a diferença entre o povo dele. E Moisés vai lá para fazer as coisas. Ele aprendeu como é que liderava. Ele foi criado na casa de Faraó. E ele chega lá e tem, meus irmãos, um homem que estava maltratando alguém do povo dele. E ele falou assim: não é assim que funcionam as coisas. Mexeu com o meu povo mexeu comigo. E ele vai e mata esse homem, que era egípcio. Esconde esse homem.
No outro dia ele vai lá, tem 2 hebreus brigando, ele chega, gente, vamos parar com essa briga. E um dos homens olha e fala: ei, quem está achando que esse é líder no nosso meio? Vai me matar também conforme você matou aquele homem ontem? Nós estamos falando de Moisés, irmãos. O grande homem de Deus foi um assassino. Esse homem, meus irmãos, que nos falta adjetivos para dizer as qualidades dele, precisava ser tratado nas emoções. Um assassino precisa ser tratado nas emoções, irmãos? Sim ou não? Você sabe o que Deus fez, meus irmãos? Deus conduz Moisés até a terra de Midian. Não simplesmente na terra de Midian, mas ele fica na beira do poço. Assim como uma mulher lá do Novo Testamento ficou à beira do poço. A gente usa o termo fundo do poço, né? Moisés estava no fundo do poço, sem família, sem dinheiro, sem ninguém, perseguido. Mas nesse momento Deus começa a tratar as emoções dele. Sabe, filhos, olha aqui para mim. Às vezes a gente fica na beira do poço sentimental, às vezes na beira do poço financeiro, dentro de casa, com filhos, com esposa, trabalho. Eu sei que tem irmãos aqui desempregados. Mas, irmãos, entenda uma coisa: Deus às vezes nos conduz a Midian, à beira do poço, para tratar as nossas emoções, para que grandes coisas aconteçam em nossa vida, para que nós venhamos cumprir o propósito que Ele tem para nós, e através desse propósito uma multidão de pessoas sejam salvas. Você não está em Midian à toa, você não está na beira do poço à toa. Deus está tratando a sua vida, e através dessas quartas-feiras a sua vida vai ser transformada. Você vai crescer, você vai romper em todas as áreas, porque Deus trata com as suas emoções. Sabe, filhos, mas por que Deus manda ele lá? Tinha lá um monte de mulheres pastoras, porque Deus usa a vida dos pastores para tratar. Não só simplesmente isso, mas é tão lindo ver que Deus conduz Moisés para a igreja, irmãos. Sabe por quê? Quem era o sogro de Moisés, meus irmãos? Jetro, não era? E Jetro, meus irmãos, era sacerdote do Senhor em Midian. Jetro não era sacerdote pagão, irmãos. Jetro era um missionário de Deus lá em Midian. Se você lê na palavra, meus irmãos, às vezes a gente fala assim: porque Jetro era sacerdote midianita. Não, ele era sacerdote do Senhor em Midian. Deus leva Moisés até a igreja. Através de Jetro, Moisés aprende o que é sentar na mesa com a família. Primeira coisa que Deus faz com Moisés é levar ele para sentar na mesa, porque Deus trata os filhos sentados na mesa. Moisés descobre que é o jantar em família. Não só isso, lá na casa do Senhor em Midian, na casa de Jetro, Deus deu um casamento para ele. Moisés, meus irmãos, fica 40 anos aprendendo a ser família. Olha aqui para mim, irmãos. Bispo, esses dias eu estava pensando assim comigo: por que tem pessoas que se convertem, em 2 anos a pessoa se torna líder, a pessoa rompe, não te dá trabalho, vai para a faculdade, faz a diferença na faculdade, vem para a igreja, ajuda, não tem crise, sabe aquelas crises assim: ai, ninguém me
é a frase clássica, né? Ninguém me dá valor, ninguém reconhece o meu trabalho. Já reparou, meus irmãos, que tem pessoas que rompem em Deus muito rápido, tem pessoas que estão há 20, 30 anos, meus irmãos, dando o mesmo trabalho. Esses dias, meus irmãos, eu fui atender uma irmã na igreja, que está na igreja, meus irmãos, há muitos anos, no mínimo em torno de 18 anos. Para você ter ideia, ela batizou junto com meu pai. Fui atender ela, irmãos. E preste bem atenção no que eu vou falar. Ela tem em torno de 32 anos de idade, meus irmãos, e ela está morrendo, literalmente. Ela teve que tirar o útero, ela teve que tirar, ela começou a perder a visão. Ela começou, meus irmãos, o corpo dela, os ossos dela começou a atrofiar. E aí, meus irmãos, esses dias eu estava conversando com a líder de célula dela, que a líder de célula dela converteu esses dias. A líder de célula dela converteu esses dias. E ela falou: olha, eu estou acompanhando fulana, estou indo na casa dela todo dia. Eu falei: peraí, 20 anos na igreja, você está indo na casa dela? Não, eu estou acompanhando ela, estou discipulando ela. Pouco tempo depois ela marcou um atendimento. O Espírito Santo assim falou, me conduziu ali no atendimento, no processo de anamnese. Eu falei assim: filha, você está morrendo porque você não tem lugar para ir. O que você está fazendo na igreja? Ai, nada, é que eu estou tão ferida nas emoções. Ela me procurou porque ela não queria mais na célula. 20 anos de igreja, irmãos. Se não for buscar ela, ela não vai na célula. Eu falei assim: filha, você tinha que estar no meu lugar aqui me aconselhando. Imagina, eu não consigo romper na vida profissional. Está desempregado. Eu falei assim: você quer casar, filha? Ela falou: não penso mais em casar. Eu falei assim: você reparou que o teu útero está morrendo? Para que serve o útero, irmãs? Ela parou, ela falou assim: não quero mais isso para minha vida. O útero começou a morrer. Lembrei, o médico deu para ela o diagnóstico que o pulmão dela é um pulmão de 70 anos de idade. Eu falei: filha, você fuma há quanto tempo? Ela falou: nunca fumei, já. Você sabe por quê, meus irmãos? Porque quando as nossas emoções não são tratadas, nós não almejamos nada no Senhor. E quando nós não almejamos nada no Senhor, meus irmãos, nós começamos a morrer em todas as áreas. Há 20 anos, meus irmãos, ela é cuidada como uma crente que aceitou Jesus hoje à noite. Mas você sabe como é que funcionam as coisas, meus irmãos? Há muito tempo não vai na célula. Há muito tempo, meus irmãos, se ninguém for buscar, não se relaciona com ninguém, não conversa com ninguém, vive distante de todo mundo. Eu falo: filha, não vejo você sair com o pessoal da igreja. Ah, porque eu prefiro ficar em casa e tal. Eu falei: filha, você tem 32 anos, você tem ideia que você está morrendo? Primeira coisa que eu falei assim para ela, eu falei assim: olha, a gente vai fazer um atendimento semana que vem. Você vai começar a trabalhar na sua célula. Você vai voltar a trabalhar com as crianças. E comecei a falar. Na outra semana, irmãos, uma semana, ela conseguiu um trabalho. Ela estava desempregada, meus irmãos, há muito tempo. Eu tenho um próximo atendimento com ela. Próxima vez que eu me pregar aqui, eu vou dizer para vocês. Mas, meus irmãos, entenda uma coisa: quando nós não nos relacionamos, as nossas emoções não são tratadas. Se você
não conviver em Midian, se você não estiver na casa do Jetro, se você não comer na mesa, se você não escutar o Jetro falar, está fazendo errado, pastoreia desse jeito. Se você não aprender a perdoar, se você não aprender a pedir perdão, porque, meus irmãos, a gente só aprende essas coisas se relacionando. Às vezes a gente acha, meus irmãos, que viver em Deus é empírico. Você nunca disse, nunca ouviu isso. Eu estou parando de vir na igreja por um tempo, que eu preciso tratar das minhas emoções. Eu preciso crescer espiritualmente. Vim entregar aqui esse cargo. Não se preocupe comigo, eu ficarei bem. Não é assim, meus irmãos? Nunca mais volta, irmãos. Quando acorda, meus irmãos, está abrindo cerveja na frente da faculdade. Quando acorda, meus irmãos, está comprando convite para a festa open bar. Quando acorda, meus irmãos, já fez um filho com uma menina do mundo. Sabe por quê, meus irmãos? Porque você não vai ser tratado das suas emoções se você não se relacionar com pessoas. Eu sou apaixonado pelos discipulados. Eu discipulo e amo ser discipulado. Porque, meus irmãos, eu só estou aqui porque eu me relacionei com pessoas. Porque eu escutei, tá errado, faz assim. Porque eu já fui para o discipulado, meus irmãos, às vezes o discipulador esqueceu. E eu tive que, filho, aconteceu um problema aqui. Quantas vezes, meus irmãos, cheguei na casa do pastor, no meio do discipulado chega a gente para ser atendida. O que eu fazia? Ia lá passar, ligava a televisão, dormia no sofá. Verdade, meus irmãos. Liga o pastor ali e pergunta para ele. Ele já me esqueceu na casa dele, irmãos. A pastora Amélia chegou, eu fiquei assistindo TV Senado, dormi no sofá. A pastora falou: Jean, o que você está fazendo aqui? Eu falei: o pastor foi atender. Elias, você esqueceu, Jean? Ele esqueceu na casa dele, irmãos. Agora tem gente que fala assim: pastor não me cumprimentou, não irei mais na igreja. Ele passou 3 ruas para cima de mim e nem me deu graça e paz. Encontrei com o pastor, encontrei com meu líder de célula no mercado. Estava lá trabalhando. Ele mal me cumprimentou, com a cara fechada. Não vou mais na célula. Tem outra célula para mim? Nessa tribo eu não vou mais. Sabe, meus irmãos, entenda uma coisa: quem não sabe, meus irmãos, conviver com o erro do outro, não pode ir para o céu. Céu, meus irmãos, é lugar da noiva. Meus irmãos, aleluia. Vai para o céu a noiva, a igreja, meus irmãos. E a noiva está no processo de tratamento, irmãos. Eu erro com o pastor Amaral vai errar comigo, mas a gente está no mesmo barco, a gente é pecador, vamos crescer junto, vamos jejuar junto. Agora, meus irmãos, o único que quis ficar sozinho no céu foi o diabo e desceu de lá, meus irmãos, porque não queria se relacionar. Olha a frase do diabo, lê lá em Ezequiel, lê lá em Isaías: vou construir meu trono acima do trono de Deus. Vou ficar sozinho, não vou precisar conviver com ninguém. Se Deus, sendo Deus, desceu do trono de glória para conviver comigo e com você, pecador, se Deus, sendo Deus perfeito, Ele que nunca pecou, decidiu habitar em mim e em você, por que você não convive com o teu irmão? Você não conhece meu pai, mas eu te conheço, e eu conheço o pai que você serve.
Esse pai é perfeito. Esse teu pai não te decepciona. Esse teu pai não deixa faltar comida na mesa. Ele é o amor. Meus irmãos, só cresce na fé. E eu estava prestando atenção nos grandes pastores que nós temos na nossa região. Meus irmãos, eu fico admirado com o pastor Elias, como eu aprendo com ele. Eu preciso citar ele aqui. Tem irmãos que durante a semana, nas reuniões de comissão, na assembleia, desce a marreta, fala mal um monte de coisa. E ele sabe, meus irmãos. Aí chega, meus irmãos, o filho está endemoniado, tá? Para quem que liga? Pastor Elias. O pau está quebrando, meus irmãos. Ele abraça, pergunta do filho, da filha. Esses dias, meus irmãos, um grupo de pessoas saiu falando mal nas redes sociais, um monte de coisa. Semana passada, meus irmãos, ele recebeu todos esses jovens lá na casa dele. Comeu da comida dele, ele abraçou, aconselhou. A pastora Amélia chegou em mim e falou assim, estava eu e a Fabrina, falou assim: eu não entendo Elias. Elias é muito bom, Elias aconselhou eles, fez um monte de coisa, não sei o que tem. Sabe por quê, meus irmãos? Deus só coloca pessoas em grandes lugares quando as emoções são tratadas, meus irmãos. Você quer ter grande unção, você quer romper nas nações, você precisa ter as emoções tratadas. Jesus lavou o pé de Judas, irmãos. Jesus lavou o pé de Tomé. Jesus foi falar direto com Tomé depois que ele duvidou Jesus em glória. Jesus chegou lá: tá vendo, Tomézão? Olha aqui, eu em glória, todo poderoso. Sai agora, você não vai ser mais discípulo meu. Foi assim, meus irmãos, que Jesus tratou com Tomé. Não foi, irmãos? Pedro nega Jesus. Jesus desce da cruz, meus irmãos, vai até onde ele está, prepara pão e peixe, chega para os discípulos e fala: vocês estão com fome? Tem comida aqui no jeito. Meus irmãos, só recebe unção dobrada quem tem as emoções tratadas. E você não vai ter emoções tratadas se você não se relacionar com pessoas. Teve um movimento muito forte há um tempo atrás, mas há muito tempo eu não vejo nada, que é o sem igreja. Ah, eu amo Jesus, mas não vou na igreja. Aí Deus fala comigo no meu quarto: meus irmãos, qual texto bíblico que você vê Jesus se referindo, ou Deus se referindo à ação de Deus na terra no Novo Testamento, que a igreja não está incluída? As cartas do Evangelho foi escrita para quem, irmãos? Você não pode ler o Novo Testamento. Ah, eu sou sem igreja. Então você rasga o Novo Testamento, porque só foi escrito para a igreja. Se não foi escrito para a igreja, foi para quem cuidava de igreja. Tito, Timóteo. Foi para pastor. Ah, esse negócio de pastor, então não lê o Novo Testamento. Eu quero te dizer que você não faz parte da igreja de Jesus. Irmãos, nós estamos chegando à plena estatura de Cristo. Nós vamos chegar lá. Mas por que eu vou falar isso? Porque, meus irmãos, o cara briga no campo, jogando bola, xinga, fala um monte de coisa, dá soco. Na outra semana ele vai lá no jogo. O cara quebra o pau em tudo quanto é lugar. Na outra semana ele vai no boteco, ele vai lá onde o pessoal toma negócio. Mas na igreja, irmãos, na igreja encostou na unha: ai, não vou me relacionar mais. Ah, não vou mais na igreja. Ninguém me ama, ninguém me quer. E o diabo fica: é verdade, ninguém te ama, ninguém te quer. É verdade, ninguém te entende. Ninguém ora como você. Você tem que construir teu trono acima das estrelas de Deus.
Irmãos, isso é muito sério, sabe por quê? O diabo vai fazer de tudo para que você não se relacione com os irmãos. O diabo vai fazer de tudo para que você não esteja sentado à mesa. Você quer distanciar de Deus? Se distancie da convivência dos irmãos, das vigílias, dos cultos. Quer romper em Deus? Se relacione com os irmãos. Vá no seu discipulado, vá na sua célula, conviva com a sua família. O pai fede cachaça, dá um abraço nele e fala: Pai, receba da glória, receba do poder de Deus. Irmãos, eu comecei a romper em Deus quando eu comecei a me relacionar melhor com meu pai e com a minha mãe. Por que eu preciso te ensinar isso, filhos? Porque a origem desse mal que nós vivemos, meus irmãos, não está na igreja, está na quebra da família. As pessoas que são oscilantes em Deus, eu vou falar isso, normalmente não têm boas referências familiares. Às vezes, meus irmãos, eu observo isso muito na liderança. Os líderes que mais rompem, mais crescem, são aqueles que têm uma estrutura familiar legal. Para a glória de Jesus, eu vou citar porque o Igor está aqui. O Igor, meus irmãos, ele foi para a nossa igreja há pouco tempo. Ele é nascido no berço assembleiano. Os pais são pastores da Assembleia, grandes homens de Deus. Mas ele decidiu viver em discipulado, em célula, e foi para a nossa igreja. Meus irmãos, a célula do Igor, o Igor é meu discípulo, é uma das que eu menos visito. Já vai para a segunda multiplicação em 4 meses, meus irmãos. E é uma bênção, meus irmãos. Ele trabalha no reino, não dá trabalho nenhum, irmãos. Ele vai nos discipulados dele. Mas, irmãos, quando a gente olha para a estrutura da casa, a gente fala assim: eu entendo por quê. Quando, meus irmãos, eu me converti, eu comecei a devolver dízimo. Eu não tinha nem ido em curso de batismo, nada. Sabe por quê? A vida inteira eu vi meu pai separando dízimo. Irmãos, dá para contar nessa mão aqui as semanas que eu não estive reunido na igreja. Jean, você está dizendo que você não teve um momento mal com Deus? Vixe, irmãos, já caí em pecado, já fiz coisas horríveis, já fiquei bravo, já me achei melhor que os irmãos. Mas eu sempre estive na igreja. Sabe por quê, meus irmãos? Porque eu via meu pai todo domingo indo para a igreja. Irmãos, eu posso estar moído que for no domingo, eu levanto e vou para a igreja. Meu pai está mexendo na minha casa. Meu pai, alguns irmãos conhecem meu pai. Meu pai é um negão, meus irmãos, de 64 anos. Olha lá, os abençoados conterrâneos. Conhece eles desde sempre, desde lá para Pulina, né? Desde o casamento, meu pai. Meus irmãos, meu pai é um negão de 64 anos, que hoje ele deve ter descarregado uns 500 sacos de cimento, assim, ó. Aí chega de domingo, irmãos. Chega de domingo, claro que ele vai descansar. Não, irmãos, ele está construindo em casa. Ele é o pedreiro. A Fabrina riu porque ele aprendeu a colocar piso. Ele está fazendo tudo. Irmãos, chega às 6 horas da tarde, ele bate massa o dia inteiro, coloca piso. Aí a fila em casa é para ver quem toma banho primeiro, né? E isso é tão lindo, irmãos. Glória a Deus pela família que eu tenho, que a gente briga para tomar banho, para ir para o culto. Eu vou para as pazes, eles vão para Jales, eles deixam eu ir primeiro, aquele negócio. Mas, irmãos, de domingo eu não tenho essa opção assim, olha, não vou na igreja. Sabe por quê, meus irmãos? Os meus relacionamentos me forjaram assim. Jean, eu não tive boa referência na minha família. Moisés também não teve. Foi criado no Egito. Você não conheceu meu pai, você não conheceu minha mãe. Moisés também não teve. Mas você sabe o que fez Moisés ser o grande homem de Deus? Se relacionando em Midian, na casa do sacerdote. E é por isso que Deus te trouxe aqui essa noite. Por isso que teu discipulador, o teu líder de célula tem ligado para você, tem insistido, porque você é um grande Moisés. Você, mulher, é uma grande Zípora, uma grande mulher de Deus. Mas o que vai te forjar, o que vai te fazer são os relacionamentos. Segunda coisa, meus irmãos, eu vou adiantar porque eu sei que o tempo é cruel. Anota aí. Sabe que Deus quer nos libertar do complexo de inferioridade. Anota aí. Eu vou citar os textos. Prometo que vou ser rápido, irmãos.
Vocês me dão mais 10 minutos? Amém? Pode ser, bispo? 10 minutos? Vamos lá. Anote o texto. Êxodo 3:11 e Êxodo 4:10. Anote aí. Juízes 6, do 11 ao 17. E 1 Samuel 10, 22. Irmãos, o texto de Êxodo 3:11 e Êxodo 4:10 é o diálogo entre Deus e Moisés. Moisés ficou 40 anos, foi tratado nos relacionamentos, aprendeu a perdoar, aprendeu a não erguer a mão para bater, a não querer resolver as coisas na pancada, aprendeu a ser obediente ao sacerdote. É tão lindo, pastor bispo, olha, eu sou muito abençoado aqui nesse lugar. Eu estou lendo o texto e eu parei para prestar atenção numa coisa que eu nunca tinha prestado. Moisés, antes de sair da casa dele, ele foi pedir a bênção para o sacerdote. E ele fala assim: vai em paz. Se Deus não falou com o teu pastor, não vai em paz. Aí Deus falou comigo. Se não falou com o teu sacerdote, não vai não, porque não é de Deus. Irmãos, é tão lindo isso. Mas vamos lá, siga o texto. Ele aprendeu a honrar a liderança, a conviver com a liderança, enfim. Mas ele tinha alguns complexos de inferioridade. Primeira coisa, Deus fala com ele, ele fala assim: ah, mas eu sou tão pequeno. E ele se considerava pequeno mesmo. Deus fala: não, eu vou contigo, não. Depois ele fala assim: mas eu sou um homem, eu não sou muito bom com a leitura da palavra, eu não conheço muito bem. Fica tranquilo, tem sempre o Arão do lado da gente que fala um pouquinho melhor. Eu falo com você, Moisés, você fala com o teu irmão, e teu irmão fala com o povo. Olha a igreja, olha a estrutura, meus irmãos, um serve o outro, amém? Glória a Deus. Irmãos, eu oro para que Deus levante o ministério de louvor lá em Aspásia, para que a gente ganhe. Porque, meus irmãos, é eu que louvo lá, meus irmãos, por enquanto. Mas o dia que chegar um Arão, entrega assim, vou lá para baixo, que é a maior alegria, curtir, surfar na nuvem de glória. Mas, irmãos, a gente não tem que ser bom em tudo, a gente não sabe todas as coisas. A liderança ela é compartilhada. Um pastor abraça mais, o outro abraça menos, mas um ora mais, o outro ora menos, um é mais de relacionar. As coisas equilibram, meu irmão. O reino é assim, amém? A gente se completa nas nossas diferenças. Por isso que o casamento é tão lindo, só Deus para criar. Ah, eu e meu esposo, a gente é tão diferente. Olha que equipe boa, se vocês fossem igual, nem ia dar certo. Equipe boa são características diferentes. Por isso que vocês foram feitos um para o outro. Aleluia, glória a Deus. Mas, irmãos, Moisés diz: olha, eu tenho imperfeições. Filho, você vai ter imperfeições. Filho, pastor, eu sou despreparado, a minha língua é pesada, é isso aqui. Entenda uma coisa: o método de ensino de Deus é fazendo. Jesus chega para os discípulos e fala assim: eu vos farei pescadores de homens. E Jesus ficou 3 anos e meio fazendo isso. Deus chega para Moisés, e Moisés ainda não era um grande líder, meus irmãos, mas ele se tornaria um grande líder. Mas entenda uma coisa: os desafios de Deus sempre serão maiores que as suas capacidades. Sempre. Deus sempre vai te conduzir, pastor Amaral, a desafios maiores que a sua capacidade. Quando você olha e você fala assim: gente, isso é maior que eu. É de Deus. Deus sempre vai colocar: Jean, mas eu não tive uma boa família. Ai, será que eu vou dar conta de cuidar? Filhão, vai na fé, mergulha de cabeça. Deus te levanta para ser um grande líder de célula. Ah, mas eu não conheço muito bem da Bíblia. Mas quando você começar a liderar, você vai ter que ler Bíblia, você vai ter que orar mais. Ah, eu não oro muito. Você começa a pastorear a gente, que a tua vida de oração vai romper. É gente toda hora te ligando, é gente. Você vai ter que orar, não tem jeito. Você nem lembra de orar por você. E é tão lindo, meus irmãos, que quando a gente intercede pelo Senhor, pelas pessoas, quando a gente pastoreia, Deus intercede por nós. O Espírito Santo vai intercedendo pela gente. Jesus Cristo vai intercedendo pela gente. Irmãos, entenda:
Deus quer nos fazer romper do complexo de inferioridade. Gideão, o texto que você anotou, Juízes 6, do verso 11 ao 17, fala a respeito de Gideão, o cara que estava malhando trigo no lagar, que Deus vai falar com ele, vai nessa tua força, homem valoroso, e ele fala assim, eu sou da menor tribo, sou da menor família, do menor povo, eu sou Zé ninguém, como eu posso? Filho, filha, Deus te chama para romper do complexo de inferioridade. Saul, meus irmãos, a gente só vê o fim da história de Saul, mas Saul começou muito bem. O texto que você lê lá em 1 Samuel 10, 22, Samuel está procurando ele para ungir, meus irmãos, e ele, na humildade dele, ele fala assim, não, eu sou muito pequeno, ele se esconde no meio das bagagens, ele não queria ser rei, meus irmãos. Mas você sabe qual que é o problema? Quando nós não somos tratados do complexo de inferioridade, e nós vamos trabalhar no reino, o complexo de inferioridade é substituído pelo complexo de superioridade. Porque, meus irmãos, quando as nossas emoções não são tratadas, a gente não sabe lidar com os êxitos. A gente acha que é pela nossa força. Gideão, meus irmãos, quando ele termina a conquista, ele mata alguém da casa dele. Moisés, meus irmãos, começou a cuidar de mais de 1 milhão de pessoas sozinho no braço. Não delegava nada, tudo era para ele, era ele que fazia. Vem o discipulador dele, isso é lindo, encontra com ele no deserto. Só ficou observando um dia. Terminou o dia de serviço, Moisés exausto. Jetrão fala, come. Dá um tapa na cabeça dele e falou, mas você é oriundo mesmo, né, cara? Desse jeito você vai se matar e vai matar o povo. Divide aí líderes de 1000, líderes de 100, líderes de 10. Por que, meus irmãos? Porque quando as nossas emoções não são tratadas, a gente começa a achar que a gente é bom, que depende da nossa força, que é a gente que faz. Outro dia, meus irmãos, eu encontrei um menino que foi muito usado por Deus. E ele estava, meus irmãos, enfrentando muitos problemas, ainda está. E eu falei assim para ele, falei, cara, vamos lá ajudar a gente lá em Urânia, na igreja que a gente está implantando, assim, assado. Ele falou, cara, eu estou passando por problemas, assim, assados. E se isso acontecer, nunca mais eu piso numa igreja. Porque eu dei minha palavra para muitas pessoas. Eu falei, filho, isso acontecendo ou não acontecendo, a gente está aqui pela graça, pela misericórdia, não mudou. Jean, eu estou cheio de Deus, é pela graça e pela misericórdia. Jean, eu tô no momento mais ruim da minha vida espiritual, o caminho continua sendo o mesmo, graça e misericórdia, favor imerecido, e ao mesmo tempo o castigo que a gente merecia, a gente não recebe. O caminho de Deus continua sendo o mesmo. Saul, quando ele começou a ter êxito, ele começou a achar que ele era bom, a ponto de ele querer entrar no lugar do sacerdote. Moisés, Samuel, você não é bom pastor não, pode deixar que eu sacrifico, você está chegando atrasado. Quis tomar a posição que não era dele. Meus irmãos, a gente precisa entender que Deus, ele trabalha com ordem. Deus vai falar primeiro com o teu pastor, fica tranquilo. Não precisa forçar a porta, as coisas acontecem, meus irmãos. Eu falo isso por experiência. Todas as vezes que, meus irmãos, Deus nunca trabalha quebrando princípios. Jesus, ele é o cabeça e ele instituiu pastores. E eu não falei nada com o bispo, não comentei nada com ele, do que eu ia estar pregando aqui. Mas eu preciso ensinar vocês, meus irmãos, porque eu vivo isso. Meus irmãos, se o meu pastor fala vai, eu vou. Se ele fala não vai, meus irmãos, eu não fico inventando moda. Eu lembro que a gente foi fazer um retiro em fevereiro, eu acho que eu já comentei isso aqui. Faltava, meus irmãos, 15 dias. O custo era de 7, 8 mil. Eu não queria dar prejuízo, tinha acho que 30 inscrições. Eu cheguei nele e falei, pastor, tem 30 inscrições. Se o senhor quiser que eu cancele, eu faço isso agora.
Ele falou assim: filho, pode ir, vai dar certo. Eu falei: pastor, e se der prejuízo? Ele falou: filho, se eu não for teu pastor para te ajudar nesse prejuízo, eu falei: tá bom, sobre a tua palavra lançarei as redes. Meus irmãos, mas na última semana começou a chover a inscrição. O ônibus que, meus irmãos, que a gente lotou. O ônibus lotou, veio gente da igreja de Rubinéia, começou a vir gente pelos ladrão, e graças a Deus até hoje, meus irmãos, a gente colhe isso, os frutos desse retiro lá no ministério. Mas por que, meus irmãos? A gente está liderando jovem. Agora, não, Deus falou comigo, agora a gente vai fazer, é Deus que fez. Meus irmãos, Deus, Ele continua trabalhando com ordem. Deus continua, meus irmãos, falando através dos pastores. Onde já se viu? Sou eu que sou o líder de Aspásia, pastor Elias, é eu que faço isso, aquilo, outro. Não, meus irmãos, pastor, como é que eu faço isso aqui? Faz assim, filho, faz assim. Irmãos, e dá certo. E se der errado, eu vou chegar nele: deu errado, pastor, e aí, tem plano B? Com a maior alegria. Mas sempre deu certo, meus irmãos. Sabe por quê? Nós não podemos ter complexo de superioridade. Saul perseguiu Davi, tentou matar por ciúmes. Você que está acometido com complexo de inferioridade, eu vou te dar alguns sintomas. Oscilações extremas em buscar muito a Deus e depois desânimo extremo. Ausência das coisas da igreja são sintomas claros de complexo de inferioridade ou superioridade. E somente os relacionamentos, discipulado, pastoreio, convivência com os irmãos, nas orações, no partir do pão, é que tratam isso. Meu querido, Deus está rompendo nas nossas vidas essa noite. A última coisa que eu quero te falar é que Deus quer te fazer romper da timidez e do bloqueio emocional. Anote os textos. Marcos 8:38 e Marcos 4:40. O outro texto também que é desesperador para nós está lá em Apocalipse 21. Deixa eu ver, eu copiei aqui. Depois você lê lá, está Apocalipse 21, não lembro o verso. Mas irmãos, a Bíblia fala que os tímidos em Apocalipse não herdarão o reino de Deus. A gente gosta de falar dos suicidas, né? A gente gosta de falar dos homossexuais, mas o texto diz os tímidos. E eu estava pesquisando a respeito do termo usado, e é tão interessante que é estado ou condição característica de tímido, acanhamento excessivo, qualidade de quem é fraco, frouxo. Meus irmãos, essa história que eu sou muito tímido, por isso eu não posso fazer nada em Deus, não é de Deus. Deus não te criou para ser tímido. E o problema está na origem da família, e não tem como eu falar com você. Pessoas que foram muito pouco afirmadas ou extremamente oprimidas, isso é o mais comum. Ah, você é burro. Ah, você não sabe sentar direito. Você chega lá na casa do fulano, você não fala nada, porque você vai falar besteira. Sabe aquela criança que estava brincando, às vezes derrubou o copo lá na casa do parente. A mãe chega, dá espanca, fala: você nunca vai me mexer em nada, porque você não consegue, você é incapaz, você é um burro. Às vezes, meus irmãos, nós criamos uma imagem errada a respeito de nós, porque a imagem que nós devemos ter a respeito de nós está ligado ao que Deus pensa e nos vê. Qual é a imagem que você tem de você, Jean? Tem que ser aquela que o Senhor me vê: filho, servo, rei e sacerdote. Meus irmãos, Deus nos chama para uma posição de governo e de servo. Nós ocupamos uma posição de governo, mas quanto mais nós ocupamos uma posição de governo, mais nós servimos, mais nós lavamos os pés, mais nós estamos perto das pessoas.
O maior no reino sempre é aquele que mais serve. Nós precisamos entender, queridos, que Deus não fez nós para sermos tímidos. Eu fiquei tão feliz, meus irmãos, porque esses dias eu pude ungir alguns líderes de célula que eram extremamente tímidos. Sábado agora a gente ungiu uma líder de célula lá, que eu tive o privilégio de aproximar dela quando eu voltei para Jales no final do ano passado. Quando eu voltei para Jales, o Espírito Santo falou comigo que ela seria uma grande pastora. Eu falei, gente, essa menina é uma grande pastora. Levei ela para o retiro comigo. E foi aproximando, chamava ela para ir nos churrascos em casa. Chamava ela para sair. Ela não saía com ninguém, ela não convivia com ninguém da igreja, irmãos. Para a glória de Jesus, multiplicou a célula que ela participava. E ela se dispôs a ser uma líder de célula. Irmãos, ela não abria a boca nem para conversar. Hoje ela ministra na vigília, meus irmãos. Ela ministra na célula. Sabe, meus irmãos, nós precisamos entender que Deus não chamou a gente para timidez. Você acha que Deus ia te dar uma característica na personalidade que iria te limitar de ser usado, de fazer a diferença na sua família? Meus irmãos, nós precisamos entender. Os desafios e os relacionamentos fazem quebrar a timidez e o bloqueio emocional. Numa outra oportunidade, na próxima vez, eu falo a respeito da dependência emocional, que vai ser muito ligado ao próximo tema que nós vamos tratar. Mas eu convido você a ficar de pé no seu lugar. Entenda, meu querido irmão e irmã, eu não sei da vida de ninguém aqui, não pesquiso. Não sou melhor e nem pior que você. Nós estamos na mesma condição. E eu convido você a fechar seus olhos. Há pessoas que estão aqui há anos, meus irmãos, que precisam ser libertadas do complexo de inferioridade ou superioridade. Pessoas que estão no bloqueio da timidez. Pessoas que estão na dependência emocional. Pessoas que são oscilantes na fé, ora buscam muito, ora são muito distantes, ora quer ganhar o mundo para Jesus, ora quer ir para a boate, para a festa, oscilam. Deus essa noite quer te trazer um equilíbrio. Deus essa noite quer te conduzir a um lugar de plenitude, de homeostase. Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, se você quer romper em alguma dessas áreas que foi citada aqui, em nome de Jesus, sai do seu lugar e vem aqui à frente que eu quero orar com você. Se há algum bloqueio, essa é a hora de romper. Jean, tem áreas da minha vida, meu corpo está atrofiando. Sai do teu lugar que eu quero orar com você, filho. Onde você está, filho, filha? Há um bloqueio que me prende. Eu estava me afastando de relacionar com os meus irmãos. Glória a Deus. Há mais alguém aqui? Glória a Deus. Sai do seu lugar, quero orar com você. Glória a Deus. Glória a Deus. Há mais alguém, filho? Sai do seu lugar. Meu resgatador, meu Salvador, meu resgatador, Redentor, livrastes a mim. Me prostro aos teus pés, a minha vida
entrego, me prostro aos teus pés, a minha vida te entrego. Deus enviou seu Filho amado para morrer. Glória a Deus. Coloque a mão sobre o teu peito. Coloque a tua mão sobre o teu peito. Paulo escreve para o seu discípulo Timóteo, diz assim: meu filho, Deus não te deu espírito de timidez e nem de medo. Não foi Deus que deu. E tudo aquilo que não foi Deus que me deu, eu não quero na minha vida. Se é de Deus eu quero, se não é de Deus eu não quero. Porque o medo e a timidez, eles limitam a nossa fé, eles limitam a nossa visão, eles limitam as nossas ações e limitam os nossos sonhos. Vamos botar esse trem para correr agora? Em nome de Jesus. Então fecha os teus olhos aí e ore comigo agora dizendo assim: Senhor Deus, a tua palavra é clara, que o medo, a timidez não provém do Senhor. Tanto é, meu Deus, que os tímidos e os medrosos não herdarão o reino dos céus. Portanto, meu Deus, eu rejeito nesta noite e repreendo da minha vida todo espírito de medo, toda timidez que limitavam o meu crescimento espiritual, emocional, ministerial e profissional. Eu dou ordens agora. Espírito de medo, de timidez, junte tudo agora que você trouxe para a minha vida. Todo sentimento limitador, todo pensamento limitador, tudo aquilo que me impedia de agir, e sai agora da minha vida. Sai agora da minha vida. Eu te ordeno, em nome de Jesus. Sai em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus, diga ainda: Senhor Deus, a tua palavra diz que o Senhor colocou em mim, que o Senhor me deu o espírito de poder e de moderação. E a esse espírito que eu me entrego agora, o teu espírito, o espírito de poder. Espírito Santo de Deus, tome a minha vida e a guie conforme o teu querer e a tua vontade, para a glória de Deus Pai. Em nome de Jesus, aplauda o Senhor bem forte agora, em nome de Jesus.